Queridos alunos, agora sim, dando o nosso pontapé inicial nas nossas aulas de revisão, vamos lá, primeira aula de revisão de Direito Penal, vamos com tudo aí rumo à sua aprovação, tá bom, turma? Vamos lá então, começando os nossos trabalhos, vamos falar dos primeiros artigos do Código Penal, tá bom? Mas antes de entrar no Código Penal, eu preciso te dar uma leve introdução do que é o direito penal. Então olha só, o melhor conceito de direito penal para o exame da OAB é o seguinte, vamos lá, direito penal nada mais é que o conjunto de regras e princípios jurídicos que limitam o direito de punir do Estado através da criação dos crimes e da cominação das penas. Repete, professor, com muito prazer, com muito carinho. Direito penal nada mais é que o conjunto de regras e princípios jurídicos que limitam o direito de punir do Estado através da criação dos crimes e da cominação das suas respectivas penas. Vejam, queridos alunos, o direito de punir, o famoso ius puniendi estatal, ele é único, ele é exclusivo do Estado. Ele sempre está nas mãos do Estado. E não sou eu, professor Tiago, que estou te falando, isso é a história que nos mostra. Toda vez que o Estado tem um direito, tem um poder, ele precisa ser limitado. Sob pena desse Estado, ele não ser um Estado de direito, ele ser um Estado absolutista, ele ser um Estado arbitrário. Logo, a importância do direito penal é exatamente essa. É trazer um limite para esse direito de punir, esse ius puniendi estatal, que eu repito, é único e exclusivo do Estado. E como é que o direito penal faz isso? Por incrível que pareça, doutores, o direito penal limita o direito de punir do Estado, criando os crimes e cominando as suas respectivas penas. Daqui a pouquinho você já vai entender isso de forma mais aprofundada quando eu falar sobre o princípio da legalidade. Tá bom, turma? Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho de fontes do direito penal. Então vamos lá. Fonte. O que é fonte do direito? Fonte é o local da onde, turma, se cria o direito e a forma pela qual o direito se exterioriza. Quando eu falo de fonte do direito, qualquer ramo do direito, fonte é o local da onde se provém o direito, se cria o direito e a forma pela qual o direito se exterioriza. No direito penal, senhores, quem tem a fonte material? Como assim, professor? O que é fonte material? Fonte material é a primeira parte do conceito de fonte. Fonte material significa da onde surge, da onde provém o direito. Ou seja, quem tem a capacidade de criar o direito penal? A resposta está no artigo 22 caput da Constituição Federal. Importantíssimo isso. No Brasil, somente pode criar, somente pode legislar sobre direito penal a União através do seu poder legislativo. Então eu vou repetir. No Brasil, apenas a União, através do seu poder legislativo, é que pode criar crimes e cominar penas. Então pensa comigo, turma, somente a União, através do poder legislativo, é que pode criar crimes e cominar penas. Estado-membro pode, professor? Regra geral, não. Estado-membro não tem competência para legislar sobre direito penal. Mas essa regra é absoluta ou tem exceção? Essa regra tem exceção. A exceção está no artigo 22, parágrafo único da própria Constituição Federal. O Estado-membro só irá poder legislar sobre direito penal quando, doutores, autorizado pela União através de lei complementar. Então vamos lá, ó. Estado-membro pode criar crimes e cominar penas? Regra geral? Não. Exceto se ele for autorizado pela União através de lei complementar. E aí nós temos as fontes formais. Fontes formais é a forma pela qual o direito se exterioriza. Ou seja, querido aluno,
como que você enxerga o direito no seu dia a dia. Então a fonte formal se subdivide em duas. Nós temos a fonte formal imediata, que só existe uma única fonte formal imediata, é a lei, turma. E a fonte formal mediata, como que o direito se exterioriza de forma mediata no direito penal? Através dos costumes, dos princípios e dos atos administrativos. Então, fonte formal mediata do direito penal, costumes, princípios e atos administrativos, turma, perfeito? Então vamos ao nosso tópico 3 agora, vamos falar de espécies de normas penais. Galera, isso é importantíssimo para você entender alguns temas dos próximos blocos, tá bom? Então vamos lá, ó. Espécies de normas penais. Quando nós falamos de espécies de normas penais, que espécies que nós estamos nos referindo, turma? Vamos lá? Primeira espécie, norma penal incriminadora, tá bom? Norma penal incriminadora. O que é uma norma penal incriminadora? Norma penal incriminadora é aquela que cria o crime e comina a sua respectiva pena. Vou repetir. Norma penal incriminadora é aquela que cria o crime e comina a sua respectiva pena. Então aprenda, turma. Ó, vamos lá. Toda norma penal incriminadora, ela possui duas partes. É o que nós chamamos de preceitos. A primeira parte é chamada de preceito primário. O que é o preceito primário? É a descrição do crime. E o preceito secundário é a cominação da respectiva pena. Professor, eu não entendi. Então pega lá o artigo 121 do Código Penal. Artigo 121 é o crime de homicídio, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Olha lá, o artigo 121 é uma norma penal incriminadora? Claro que é. Preceito primário, descrição do crime, matar alguém. Preceito secundário, cominação da pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é uma norma penal incriminadora. É aquela que descreve o crime e comina a sua respectiva pena. Descreveu o crime, preceito primário, cominou a pena, preceito secundário. Segundo tipo de norma penal é a norma penal permissiva. O nome fala por si só. O que é uma norma penal permissiva? Norma penal permissiva é aquela que permite que o réu pratique o delito. Norma penal permissiva é aquela que permite que o réu pratique o crime. Professor, você tá doido? Não, queridos alunos. Nem o direito à vida é absoluto. Como assim, Tiago? Para quem foi meu aluno de direitos humanos na primeira fase, está fácil. Não existe direito absoluto. Todos os direitos são relativos, inclusive o nosso maior bem jurídico, que é a vida. Prova disso está aqui, ó. Norma penal permissiva. Norma penal permissiva é aquela que permite que o réu pratique o crime. Como assim? Vamos imaginar então, se vem um aluno injustamente me matar, eu posso reagir a essa atual ou iminente agressão humana utilizando os meios necessários e proporcionais? Posso. E se nessa reação à injusta agressão humana eu tirar a vida do aluno, eu vou responder pela morte dele? Não, porque eu estou acobertado por uma norma penal permissiva, a excludente de licitude conhecida como legítima defesa. Então, norma penal permissiva são aquelas que permitem que o réu pratique o crime. São as que descrevem, portanto, escrevam no caderno de vocês, as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. Norma penal permissiva são aquelas que descrevem as excludentes de ilicitude e as excludentes de culpabilidade. Tiago, o que é isso? Calma, teremos um bloco para explanar para você essas espécies de normas penais. Então, descreveu, senhores, excludentes de ilicitude. A norma penal permissiva é chamada de justificante. Norma penal permissiva justificante, portanto, é aquela que descreve as excludentes de licitude. Se a norma descrever a excludente de culpabilidade, norma penal permissiva exculpante. São aquelas que descrevem as excludentes de culpabilidade. Tá bom, doutores? Por último,
para fechar as espécies de normas penais, vamos falar aí, turma, das normas penais em branco. Bom, primeira informação, norma penal em branco. Ela, na verdade, é uma norma penal incriminadora. É isso mesmo. A norma penal em branco, na verdade, é uma norma penal incriminadora. Tá, mas por que a gente separa ela? Por que a gente estuda ela como uma terceira espécie de norma penal? Simples e fácil. A norma penal em branco, ela tem uma característica. É aquela norma que está incompleta. Ou seja, em outras palavras, a norma penal em branco é aquela que precisa de complementação. Então vamos aprender, galera. Vamos lá, ó. Norma penal em branco. Vamos pegar o conceito dela correto. É aquela que o preceito secundário está completo e o preceito primário precisa de complementação. Professor, eu não entendi. Ué, acabei de te falar. A norma penal, doutores, ela é o que, senhores? A norma penal em branco, ela é incriminadora. E a gente acabou de estudar que toda norma penal incriminadora tem duas partes. Nós temos o preceito primário e o preceito secundário. Então a norma penal em branco, uma norma penal incriminadora, é aquela que o preceito secundário está completo, precisando o preceito primário de complementação. De novo, professor, norma penal em branco é aquela que o preceito secundário está completo, precisando o preceito primário de complementação. Ou seja, a pena está ali. O que precisa ser complementado? O preceito primário, ou seja, a descrição do crime. A norma penal em branco, ela se subdivide em duas. Ela pode ser uma norma penal em branco homogênea ou uma norma penal em branco heterogênea. Vamos lá? Norma penal em branco homogênea. A norma penal em branco homogênea, doutores, é aquela que o complemento possui a mesma natureza legislativa da norma complementada. Repete, professor. Repito, a norma penal em branco homogênea é aquela que o complemento possui a mesma natureza legislativa da norma complementada. Professor, eu não entendi. Dá um exemplo do... Vamos pegar o artigo 312 do Código Penal. É o crime de peculato. Se você abrir o crime de peculato, tá lá, ó. Subtrair, desviar, o quê? Funcionário público, bem que está o quê? Em posse da administração pública. Pena, reclusão de 2 a 12 anos. Tá, professor, deixa eu entender. Por que o peculato é uma norma penal em branco homogênea? Ué, primeira coisa, o preceito secundário está ali, ó. A descrição da pena, certo? A combinação da pena. Mas e a descrição do crime, o preceito primário? Também está ali, Tiago. Eu sei, mas ele está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque ele está escrito assim, ó. Ó, o que ele está escrito? Subtrair, desviar quem? Funcionário público. Aí é que eu te pergunto, quem é funcionário público para fins penais? Quem é funcionário público para fins penais? Para você encontrar a resposta, você tem que ir ao artigo 327 do Código Penal, que te dá o conceito de funcionário público para fins penais. Tá, professor, então deixa eu entender. Deixo. O 312, o preceito primário, a descrição do crime, está incompleto. Ele precisa ser complementado pelo 327. Sim, então vamos lá. O 312 não é um artigo do Código Penal? Sim, o Código Penal, que é uma lei ordinária. O 327 também é um artigo do Código Penal, mas poderia não ser. O que a gente tem que ver não é se está no mesmo código, não é isso. A gente tem que ver a natureza legislativa. Mesmo que o 327 fosse de outra lei, e essa lei fosse também uma lei ordinária, ó, lei ordinária sendo complementada por lei ordinária, ó, possui a mesma natureza legislativa. Então, se lei ordinária é complementada por outra lei ordinária, ó, a mesma natureza, o que significa? Que a norma penal em branco é homogênea. Norma penal em branco, portanto, homogênea. É aquela que o complemento possui a mesma natureza legislativa. Tá bom, galera? Agora, e a norma penal em branco heterogênea? A norma penal em branco heterogênea é aquela que o complemento
possui natureza legislativa diferente da norma penal complementada. Vou repetir. Norma penal em branco heterogênea é aquela que o complemento possui a mesma natureza legislativa da norma penal complementada. Perfeito? Então, vamos lá, turma. Vamos lá. Norma penal em branco heterogênea. Olha só, exemplo, o tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Norma penal em branco heterogênea. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Então vamos lá, ó. Se você pegar o artigo 33 da Lei de Drogas, você vai ver lá, ó, importar, exportar, remeter, trazer consigo, ter em depósito, vender, expor à venda, guardar, administrar, prescrever, vai embora. O quê? Drogas. Pena, reclusão de 5 a 15 anos. Olha o preceito secundário. O preceito secundário tá aí, ó. Reclusão de 5 a 15 anos. Tá completo. Mas olha o preceito primário. Ele tá incompleto. Por que ele tá incompleto, Thiago? Um puta de um artigo desse? Porque aonde está escrito o que é drogas? Aonde está escrito o que é drogas? Pois é, você lê a lei inteira, não tá aí. Tá, Thiago, então como é que eu sei que a maconha, a cocaína, o lança-perfume, o crack e outras substâncias são drogas? Porque você vai lá na portaria 344 da Anvisa, ou seja, portaria 344 do Ministério da Saúde. É nessa portaria que se encontra ali na lista F de faca, é que se encontram as substâncias consideradas o quê? Drogas, consideradas entorpecentes. Veja, então a Lei 11.343 de 2006, ela é uma lei ordinária. E ela está sendo complementada por uma portaria. Portaria que é ato administrativo. Ó, lei ordinária complementada por ato administrativo. Elas têm a mesma natureza legislativa? Resposta, não. Se elas não têm a mesma natureza legislativa, trata-se de norma penal em branco, agora heterogênea, porque o complemento possui natureza legislativa diferente. Tá bom, galera? Mas o que eu quero que você tome cuidado? Existe mais dois tipos de normas penais em branco que recentemente a OAB já começou a esboçar nas primeiras fases que logo ela vai cobrar. Então vamos lá, por precaução, aprender os outros dois tipos de normas penais em branco que geralmente você não aprende na faculdade. Então a primeira norma penal em branco é a norma penal em branco ao avesso. Então coloca aí, cuidado, norma penal em branco ao avesso. Tiago do céu, norma penal em branco ao avesso, galera, é só inverter o conceito. Se a norma penal em branco tradicional é aquela que o preceito secundário está completo e o primário precisa ser complementado, inverte. O que é uma norma penal em branco ao avesso? É aquela que o preceito primário está completo e o secundário precisa de complementação. Ou seja, o secundário, a pena precisa ser complementada. Professor, essa norma penal em branco ao avesso, que o preceito primário está completo e o secundário precisa de complementação, ela existe na prática ou é só teoria? Existe na prática. Veja, o exemplo que eu sempre dou para os alunos é o artigo 1º da Lei 2889 de 56. Artigo 1º da Lei 2889 de 56. É o crime de genocídio. Esse é o famoso crime de genocídio. Artigo 1º da Lei 2889 de 56. Tá bom, queridos? Agora, vamos lá. Norma penal em branco dupla face.
Professor, pelo amor de Deus, até agora de pouco eu nem sabia de norma penal em branco. Agora você já falou da norma penal em branco tradicional, homogênea e heterogênea. Agora você já falou da norma penal em branco ao avesso. Agora você está falando da norma penal em branco o quê? Dupla face. Ah, é só você usar a sua inteligência. O que é uma norma penal em branco dupla face? Vamos lá. Se a norma penal em branco tradicional é aquela que o preceito secundário está completo e o primário precisa de complementação. Se a norma penal em branco ao avesso é aquela que o primário está completo e o secundário precisa de complementação, o que vai ser uma norma penal em branco dupla face? É aquela que tanto o preceito primário como o preceito secundário precisam ser complementados. Norma penal em branco dupla face é aquela que tanto o primário como o secundário precisam de complementação. Tiago, isso existe na prática ou é só na teoria? Existe na prática. É o artigo 304 do Código Penal, o crime de uso de documento falso. Se você vê, tanto o preceito primário como o preceito secundário, eles chamam outros artigos para serem complementados. Tanto o primário como o secundário vão fazer referência aos crimes de falsificação de documento público e falsificação de documento particular, tanto no preceito primário como no preceito secundário. É só você ler e qualquer coisa você me chama se você não entendeu. Tá bom, queridos? Vamos lá agora de fato entrar no estudo dos primeiros artigos do nosso glorioso Código Penal, que assim como a Constituição Federal e o Código de Processo Penal são de fato os diplomas normativos mais importantes, mais bonitos e que vão com certeza mudar a sua vida a partir de agora, porque nós vamos estudar a fundo, nós vamos estudar de uma forma que você não passe absolutamente nada. Então vamos começar com o artigo 1º do Código Penal, artigo 1º que traz um princípio, o famoso princípio da legalidade. A primeira coisa que você tem que saber do princípio da legalidade, ele é uma cláusula pétrea. Por que ele é uma cláusula pétrea? Segunda fase, doutores, você tem que ser o quê? Humilde. É só você olhar embaixo do artigo 1º, ele vai te remeter no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E a hora que você vai na Constituição, no artigo 5º, inciso 39, você descobre que o artigo 1º do Código Penal ele tem reprodução exata no artigo 5º 39 da Constituição Federal, tá bom? Então o que é o princípio da legalidade? Primeira informação, é uma cláusula pétrea, porque tem reprodução exata nos direitos fundamentais no artigo 5º 39 da Constituição Federal. Segundo, o que está escrito aí? Então vamos entender. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Princípio da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Pela última vez vou repetir, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Muito bem, turma. Segredo do sucesso. O princípio da legalidade é, na verdade, a junção de outros dois princípios. Então escreve assim para entender. Princípio da legalidade é igual princípio da reserva legal mais princípio da anterioridade da lei penal. Então repete, Tiago, com muito carinho e prazer. Legalidade é igual reserva legal mais anterioridade da lei penal. Legalidade é igual reserva legal mais anterioridade da lei penal. Lê o artigo 1º retirando duas palavras, anterior e prévia. Se você lê o artigo 1º retirando as palavras anterior e prévia, você tem o quê? O princípio da reserva legal. Então o que é o princípio da reserva legal? Não há crime sem lei que o defina. Ó, reserva legal. Não há crime sem lei que o defina. Não há pena sem cominação legal. Não apenas sem cominação legal. Legal, tá vendo? O que significa então, professora, reserva legal? Significa que somente a lei, ó, reserva legal, no sentido mais reservado da palavra lei, pode criar crimes e cominar penas. Tá, professor, eu não entendi. O que significa reserva legal? Somente a lei, no sentido mais reservado da palavra lei,
pode criar crimes e cominar penas. Pois é, então agora volta no começo da aula. Fonte do direito penal: somente a União, através do poder legislativo, pode criar crimes e cominar penas. Opa! Somente a União. O que a União, através do Poder Legislativo, faz? Somente 3 espécies normativas. Então escreve: reserva legal significa que somente a União, através do Poder Legislativo, ou seja, através de emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária. Repete: emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária pode criar crimes e cominar penas. Ou seja, em outras palavras, doutores, se a prova da OAB falar lei delegada criou crime, inconstitucional. Se a prova falar resolução criou crime, inconstitucional. Se a prova falar decreto criou crime, inconstitucional. Se a prova falar medida provisória criou crime, inconstitucional, porque somente a União, através do Poder Legislativo, ou seja, através de emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária, pode criar crimes e cominar penas. Moral da história: município criou um crime, inconstitucional. Estado membro criou um crime, inconstitucional como regra. Lembra a pegadinha do Estado membro? O Estado membro criou crime, inconstitucional como regra. Mas se a prova da OAB falar que o Estado membro estava autorizado pela União através de lei complementar, se a prova falar que o Estado membro foi autorizado pela União através de lei complementar, o crime será constitucional. Lembra da ressalva do artigo 22, parágrafo único da nossa Constituição Federal. Tá bom, doutores? Então, reserva legal: somente a lei, no sentido mais reservado da palavra lei, pode criar crimes e cominar penas. O que significa isso? Somente a União, através do seu poder legislativo, ou seja, através de emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária, podem criar crimes e cominar penas. Veja, tudo fora isso é inconstitucional. Estado membro, inconstitucional, exceto se ele for autorizado pela União através de lei complementar. Tá bom, turma? Mas a legalidade é mais do que a reserva legal. Legalidade é reserva legal mais anterioridade da lei penal. Ou seja, não basta ter lei. Essa lei ainda tem que ser anterior ao fato criminoso. Anterioridade são as palavras anterior e prévia. Então o réu só pode ser punido por leis que estejam vigentes, que estejam em vigor antes da prática do crime. Esse é o princípio da anterioridade da lei penal. Ou seja, em outras palavras, como regra, a lei penal é irretroativa. Por quê? Porque, como regra, ela só atinge os fatos futuros. Como regra, ela não retroage. Essa é a regra. Como regra, a norma penal é sempre irretroativa. Para terminar o primeiro bloco do nosso curso aqui de revisão da segunda fase da OAB, só peço para que você tome cuidado com essa pergunta. O princípio da legalidade se aplica para as normas penais incriminadoras, certo? Certo, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Isso é exatamente, legalidade é o maior direito do cidadão frente ao Estado e ele se aplica às normas penais incriminadoras. É o princípio da legalidade que limita o ius puniendi, o direito de punir do Estado. Mas agora eu te pergunto, doutores, cuidado com a resposta. Pausa, pense e depois solta para ouvir a resposta. O princípio da legalidade se aplica às normas penais permissivas. O princípio da legalidade se aplica às normas penais permissivas. Pausa o vídeo, pensa, responde e vê se você acertou. Muito bem, agora que você voltou comigo, tenho certeza que você foi honesto, pausou para ouvir a resposta. O que você respondeu? Espero que você tenha acertado. O princípio da legalidade não se aplica às normas penais permissivas. Se você perceber, o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Logo, as normas penais permissivas não sofrem restrição do princípio da legalidade. O que significa? Que costume, que princípio, que ato administrativo poderá, em tese, criar
novas normas penais permissivas. E eu te provo isso na aula de excludente de ilicitude, que será nos próximos blocos, tá bom? Então estou encerrando o nosso primeiro bloco por aqui. Toma uma água. Dica do professor, relaxa 5 minutos, descansa. A aula online é um pouco mais puxada que a presencial, porque ela é mais rápida, ela tem mais informação, então para, volta quantas vezes for necessário. Por isso que a gente só vai fazer no máximo 3 blocos por dia, e daqui a pouco eu volto dando continuidade no artigo 2º do Código Penal. Vamos lá, galera do Atenas, fiquem com Deus e tchau!